Olá pessoal, hoje vez mais um vídeo. Desta vez, pessoal, a gente vai fazer a correção do teste de Biologia. Pá, se vocês tentaram fazer o teste, pá, foi simples, foi efetivamente simples, meu. Foi mesmo muito simples. Eu espero que vocês tenham conseguido a maioria. Já fizeram os cálculos da cotação, deves ter dado positiva, porque isto é muito básico. Eu sei que estou sempre a dizer que é básico, mas isto é realmente mesmo básico. Vamos já começar para não perder muito tempo. Primeira pergunta: qual destes não faz parte da parte mecânica do microscópio? Ou seja, qual destes faz parte da parte óptica do microscópio? Vamos lá ver. A opção A, canhão. Acham que o canhão faz parte da parte óptica do microscópio? Acham que eu estou a olhar para a parte do canhão do microscópio? Não. Não, eu não estou a observar o canhão. Eu estou a observar a platina, mas a platina não é uma opção. E se fosse mesmo assim seria da parte mecânica. Pronto. B, coluna. Acham que a coluna faz parte da parte óptica do microscópio? Não, a coluna é o que segura a parte do tubo com a parte do pé. É o que conecta os dois, portanto a coluna não é. C, revólver. O revólver é assim, segura partes ópticas do microscópio, mas o revólver é assim, não é óptico, é mecânico. É mecânico, o que é que tu consegues fazer com o revólver? Pá, tu consegues mudar a ampliação, pronto, e é isso. É só isso. E portanto só nos resta a opção D, condensador. Condensador é efetivamente a parte óptica do microscópio, porque é o dispositivo que é constituído por duas ou três lentes cuja finalidade é concentrar os raios emitidos pela fonte luminosa. Ok, portanto é a opção D, condensador, que não faz parte da parte mecânica. Pronto. Pergunta 2. Indica a função do parafuso micrométrico. Pessoal, o parafuso micrométrico tem a função de permitir movimentos verticais de pequena amplitude do microscópio. E é só isso que vocês precisavam de saber. Era só isso que vocês precisavam dizer. Portanto, porque é por isso que este teste era fácil. Tinha 30 perguntas, é verdade, 30 ou mais. Mais de 30 perguntas. Pronto, eram muitas perguntas, mas a maioria das perguntas de resposta aberta vocês só tinham que fazer uma linha. E no caso desta linha é: o parafuso micrométrico permite movimentos verticais de pequena amplitude ao microscópio. Okay? E é só isso. 3. Caracteriza a imagem fornecida pelo microscópio. Então, quando vocês põem um objeto na platina, o que vos vai aparecer ao observar é a imagem invertida. Portanto, caracterize a imagem. Portanto, a imagem vai aparecer invertida. Vai aparecer virtual. Nós já demos a imagem virtual e a imagem real no 8º ano, com espelhos. Pronto. Até porque o microscópio tem um vidro côncavo e, portanto, isso vai influenciar como a imagem aparece. E, neste caso, caracteriza a imagem. Vai aparecer virtual, vai aparecer invertida e vai aparecer ampliada, obviamente. Ok? Portanto, era só isto que eu precisava que vocês tessem. Era só estas três coisas. Portanto, ampliada, vertical, ampliada, virtual e invertida. Ok? Pronto, que é caracterizar como é que a imagem irá aparecer a vocês observarem. Pronto, muito simples. E portanto, para acabar o microscópio 4, diferencie a técnica de coloração. Desculpem. Na técnica de coloração, diferenciem a imersão com a irrigação. E portanto, aqui o que vocês tinham de basicamente dizer que isto era efetivamente simples. Vocês tinham que só falar o conceito de. Pessoal, é que vocês têm que olhar para as perguntas de biologia de uma forma diferente. Diferencie com técnica de coloração. Diferencie na técnica de coloração a imersão com a irrigação. Então o que é que vocês basicamente têm que dizer? Têm que dizer o conceito de imersão e o conceito de irrigação. Pronto. Portanto, acerca da técnica de coloração, a imersão serve. Portanto, vocês na imersão vocês usam o corante como meio de montagem, a gente já tinha falado disto. E na irrigação, vocês colocam uma gota de corante junto a um dos bordos da lamela e aspirando do lado oposto com papel de filtro. Portanto, esta é a diferença entre a imersão e a irrigação. A imersão, vocês usam. O que é um meio de montagem? Usando o corante como meio de montagem. O meio de montagem é tipo o líquido que vocês põem para observar. Um, uh, Pronto, o objeto. Só que aqui a técnica de coloração por imersão é quando vocês usam o corante como meio de montagem. Ou seja, em vez de vocês porem água vocês precisam de pôr um líquido para observar a imagem. Então, em vez de vocês porem água, põem um corante qualquer. Porquê é que vocês põem um corante? Porque a maioria das células são transparentes e não se conseguem ver. É por isso que a gente põe um corante para conseguir ver com alguma cor a imagem que nós
pronto, está a ser observada. Então é por isso que a gente diz que a técnica de correção de imersão usa-se um corante como meio de montagem, como líquido, ok? Pronto. E depois existe a técnica de coração de irrigação que, em vez disso, coloca-se a gota de corante junto a um dos portos da lamela e aspira-se do lado oposto com papel de filtro, ok? Pronto. Eu experimentei a imersão, mas não experimentei a irrigação, portanto não tenho muita informação sobre. Mas pronto, era só isso que vocês precisavam dizer. É só para mas era precisava que vocês relacionassem os dois, era só dizer o conceito de imersão e o conceito de irrigação, ok? Pronto. Pergunta 5. Agora vamos lá fazer aqui a hierarquia biológica completa. Ora bem, então vamos lá. Temos o átomo, está certo. Depois é a molécula, está certo. Depois é a biomolécula, sim. Portanto, isso já estava no enunciado. Mas quem é que veio a seguir à biomolécula número 1? É, efetivamente. Portanto, quem vem a seguir à biomolécula é o organelo. Exatamente. É o organelo. Está certo. Yeah. Yeah, yeah. Ok. Porque o organelo é assim, um conjunto de biomoléculas é literalmente um organelo, ok? Pronto, muito bem. A seguir ao organelo veio a célula, como está aí dito. Espera aí. Obviamente que depois quem veio a seguir ao organelo é a célula, obviamente que a célula é constituída por órgãos, ou seja, organelos, ok? Porque vocês têm que saber a diferença entre um órgão e um organelo. Um organelo é como se fosse um órgão, só que é das células. E o órgão é como se fosse o organelo, só que dos humanos. Portanto, ok? Pronto, os organelos são órgãos das células e os órgãos são órgãos do ser humano. Ok? Pronto. A seguir à célula, quem é que vem? Está aí número 2. Quem é que vem a seguir à célula? É o tecido. Ok? É o tecido. O tecido é quem vem a seguir à célula. Depois do tecido veio os órgãos, depois veio o sistema de órgãos, depois veio o organismo. E quem é que veio a seguir ao organismo? Está aí número 3. Quem veio a seguir ao organismo é a população. Ok? A população veio a seguir ao do organismo. E depois da população está aí número 4. Quem é que veio a seguir à população? É a espécie. Ok? Pronto, depois veio a espécie. Depois da espécie, a comunidade biótica. Depois é o ecossistema. E depois quem é que veio a seguir ao ecossistema? Está aí número 5. É bioma. O 5 é o bioma. E depois é a biosfera. Portanto, resumindo, os números é... Portanto, o 1 é o tecido. O 2 é... não, pera aí. O 1 é o organelo. O 2 é o tecido. O 3 é a população. O 4 é a espécie. E o 5 é o bioma. Ok? Pronto. Esse é 5.1. Portanto, 5.2 define o 2. Qual é o 2? O 2 é o tecido. O que é o tecido? Praticamente vocês o que precisavam dizer o que é que o tecido é. O tecido é um conjunto de células, mas não é só isso. O tecido, obviamente, o tecido é um conjunto de células. Muita gente pôs só isso e está incompleto. O tecido é um conjunto de células que se unem umas com as outras para formar o tecido. Ok? Às vezes, pessoal, é só pensar pela lógica. Estou a perceber, pessoal? Muito bem, sim senhora. 6. Pergunta 6. Relacione a palavra antropogénico com as extinções da biodiversidade. Portanto, antropogénico. Antro vem de ação humana. Portanto, já podemos aqui dizer muita coisa, pessoal. Aqui a cena era vocês a saber o significado antropogénico. Bastava se vocês saberem o significado antropogénico e you're good to go, já estava. Pronto. Portanto, antropogénico significa que é resultante da ação humana e por isso extinções da biodiversidade era só vocês darem o exemplo de uma extinção da biodiversidade que tenha a ver com os humanos. Por exemplo, no caso aqui a resposta era portanto vocês tinham que dizer o significado antropogénico para começar. Sendo que antropogénico significa que é uma certa ação resultante pelos humanos, isso significará que há extinções na biodiversidade que são resultantes da ação humana. E é só isso que vocês precisam dizer. Pessoal, isto é muito simples, ok? 6.1. Explique uma extinção antropogénica mencionando as suas consequências. Agora que já estamos a falar de extinções antropogénicas, vamos dizer aqui um exemplo, ok, pessoal? Pronto. E pessoal, eu acho que o melhor exemplo que vocês podiam dar era a sobreexploração dos recursos expressivos. Recursos naturais.
Porque é assim, a sobreexploração dos recursos naturais só pode ser os humanos, quer dizer, obviamente. Então já temos aqui uma extinção antropogénica e vamos explicar. Portanto, os humanos estão relacionados com a sobreexploração dos recursos naturais, por exemplo, porque os humanos, ao explorarem as minas, podiam dar exemplos, pronto, whatever. Os humanos, ao explorarem as minas, os humanos estão a influenciar ahm, o aumento da extinção, pronto, a extinção das espécies e da biodiversidade em si. Porque, efetivamente, o que a gente explora, pessoal, são recursos muitas vezes não renováveis. E ao ser não renováveis, isso significa que pronto, vai haver um tempo em que os recursos vão acabar. E ao acabarem, nós ao não termos recursos morremos. Pronto, e é isso que vocês precisavam dizer. Pronto, vocês podiam dizer de várias formas aqui, mas esta é a parte principal. Portanto, consequências é basicamente a morte, não é? É assim, quer dizer, a sobreexploração é um bocado a sobreexploração de recursos naturais. É assim, a gente está a explorar carvão a excesso, não temos carvão. Se não temos carvão, não há grelhados no domingo à tarde. Se não há grelhados ao domingo à tarde, pronto, não dá para fazer tochas de Minecraft. Pronto, mas vocês perceberam a ideia, ok? Pronto. 7. Explique a importância de áreas protegidas. Acho que esta é a pergunta mais inútil do teste, mas não sei porque é que eu pus, mas pronto. Era só porque eu sinto que estava aqui, esta parte do teste, esta parte da matéria estava um bocado lacking, estava um bocado pouco. Portanto, eu precisava de assinar um bocadinho mais. Vocês têm sorte que eu não adicionei. Não, não tenho sorte nada. Eu podia ter adicionado muito bem cadeias alimentares, mas como eu não dei isso como 10º ano, eu podia. Os reinos também podiam aparecer, mas eu também não pus isso. Também não está no manual. 7. Explica a importância das áreas protegidas. O que é pessoal? Áreas protegidas é assim. Explique. Pessoal, vocês têm de dar uma pergunta assim. Explique a importância das áreas protegidas. O que é que são áreas protegidas? Vocês têm que olhar assim para as perguntas. Têm que formar passos para responder uma pergunta. O que é que são áreas protegidas? As áreas protegidas são áreas protegidas. São áreas com uma certa quantidade de biodiversidade que são protegidas por pessoas, pronto, pessoas de alta confiança, pronto, podemos dizer assim, em que são protegidas para não haver pronto, aquela pessoa que estrague, por exemplo, ou que não acha, pronto, como é que eu vou te explicar isto de uma maneira melhor? Pronto, é porque estas perguntas são mais fáceis, mas mesmo efetivamente vocês têm que dizer mais coisas. Pronto, então explica a importância das áreas protegidas. As áreas protegidas têm uma proteção de uma pessoa de alta confiança, esperemos bem, e para que não haja nenhum indivíduo que vá lá ou vocês até podiam dar mais exemplos de causas de extinção, ou que estrague ou que roube recursos naturais, ou que haja perda de habitats. Porquê? Porque há pessoas que vão controlar essas áreas protegidas. Temos a estufa fria, a estufa quente, a estufa doce. Temos. E são áreas, mais ou menos áreas protegidas, porque estão pessoas a proteger e a tomar conta dessas áreas que estão cheias de biodiversidade. E portanto, a importância das áreas protegidas. Em qual é a importância? Já foi a definição, agora qual é a importância? A importância é que nós, ao proteger as áreas protegidas, estamos a contribuir para a diminuição de extinções de espécies para o futuro e estamos a contribuir para sustentabilizar, estamos a contribuir para não gastar pronto, não estragar a biodiversidade no momento. Estão a ver? Eu não sei explicar bem, mas é assim. A importância é que a gente, ao proteger, a gente está a guardar o planeta para mais anos. Estão a ver, pessoal? Pronto. Eu vou ter que passar à frente porque eu podia falar um debate, podia fazer um vídeo inteiro sobre isto, mas eu tenho mesmo que passar à frente. Eu temos mais 20 e tal perguntas, ou 30 perguntas, bora, siga. Pronto, agora vamos passar para as células. Finalmente. Com 14 minutos. 8. Então vamos lá. 8. Qual destes não faz parte da teoria solar? Vamos lá ver aqui. Vamos lá ler. A linha A. A célula. A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos.
Ok, está certo, não é esta. Está certo, está efetivamente certo. A célula até está literalmente, palavra por palavra no manual. A célula é uma unidade funcional e estrutural de todos os seres vivos. Está aqui, está certo. Pronto. B, não é esta. B. Nem todas as células originam-se com origem de células pré-existentes. Mas quem disse nem todas? É esta a opção. Qual destes não faz parte da teoria solar? Não, não. É a B, pessoal. É a opção B. Mas porquê nem todas as células? São todas as células, pessoal. A teoria solar diz que todas as células têm origem em células pré-existentes. Portanto, não é nem todas as células têm origem em células pré-existentes. São todas. Não são algumas, são todas. Ok? Portanto, é a opção B. Eu posso ler também as outras opções, mas eu preciso de passar à frente. É assim, vamos lá ver. A célula é a unidade de reprodução e desenvolvimento dos seres vivos, está certo. E a célula é a unidade de heteridade dos seres vivos, também está certo. Portanto, era literalmente a opção B. Ok, vamos lá passar à frente. 9. Verdadeiro ou falso? Vamos lá ver. Isto tem a ver com os microscópios, não é? Mas com as células, microscópios. Pronto. A. O olho humano não vê coisas, pronto, imagens menores que 0,1 milímetros. Vamos lá ler aqui este parágrafo, está literalmente no livro e é a primeira linha. O olho humano não distingue pormenores com menos de 0,1 milímetros. Então esta é verdadeira, ok? Esta é verdadeira. Espera aí. Ou será que não? O olho humano não distingue pormenores com menos de 0,1 milímetros. Certo. Mas pessoal, isto está certo, é verdadeiro. É efetivamente verdadeiro. Se fosse 1 milímetro, 1 milímetro estava errado, mas 0,1 milímetros aí é que já está certo. Ok? Pronto. Esta aqui estava um bocado mal feita, mas é verdadeiro. É verdadeiro. B. O MOC, portanto, o microscópio óptico composto, o MOC, até o microscópio antigo, entre aspas, vai até 10 micrometros. Falso. Falso. É falso. Aliás, o microscópio óptico composto vai até 1 micrômetro, ok? Pronto. C, portanto não é 10, é 1, tá? É falso. C, o microscópio elétrico não só observa átomos. É verdadeiro. Mas é assim. É verdadeiro, mas é assim. O microscópio elétrico não só observa átomos. É verdadeiro. Mas o microscópio óptico composto também não só observa átomos. Portanto, a gente não observa átomos com nenhum dos microscópios, pessoal. Ok? É verdadeiro, mas é assim. É verdadeiro, mas quer dizer, os outros microscópios também não se observa átomos. Podes observar moléculas, mas, por exemplo, aminoácidos, mas quer dizer, átomos? Não é bem assim. Pronto. Então, sim, mas pronto, vamos considerar isto verdadeiro. E D, os vírus vêm-se só no microscópio elétrico. Verdadeiro. Sim, a gente não consegue observar vírus no microscópio óptico composto. O máximo que a gente consegue observar no microscópio óptico composto são cloroplastos, mitocôndrias. Pronto. E portanto, é isso. Portanto, é verdadeiro, falso. Ok? É a ordem mais geral possível. É a ordem mais NPC de verdadeiro ou falso. É A, verdadeiro, B, falso, B, verdadeiro, D, falso. Enfim. Pronto, vamos lá continuar. Não interessa. Shhh. Pronto. Este vídeo vai ter 1 hora. Os vírus... Vamos lá, isto é uma pergunta de escolha múltipla. Vamos lá ver a opção A. Os vírus são considerados seres vivos porque... porque têm material genético. Porque possuem material genético. Falso. Não. Os vírus, pessoal, digo-vos já que não é também a linha B, porque os vírus não são considerados seres vivos, ok? Já tinha falado disto. Portanto, eu li agora a linha A, mas também, só para dizer que também não é a linha B, ok? Pronto. Porque a A e a B diz que os vírus são considerados seres vivos, mas não são. Então só pode ser a linha C e D. Vamos lá ler a C. Os vírus não são considerados seres vivos porque necessitam de células para se reproduzir. E é efetivamente correto. É a C. Portanto, porque é assim. Isto de ser considerado ser vivo não está relacionado com as células. Ok? Porque isto é tudo matéria de células. mas é verdade. Porque é assim, os vírus, eles não se conseguem reproduzir.
assim, pronto, consigo mesmos. Eles precisam das células para se reproduzir. Certo? E portanto, como se precisam de outra coisa para se reproduzirem, não consideramos seres vivos. E qual era a linha D? Os vírus não são considerados seres vivos, está certo? Mas depois diz, não possuem, possuem material genético. É assim, seja verdadeira ou falsa esta afirmação, continua a não ser a resposta correta. Ok? Pronto. 11. O flagelo. Portanto, a linha A, o flagelo, isto é outra escolha múltipla. O flagelo, existem algumas bactérias e serve de locomoção. Está certo, é esta a opção. É literalmente, é a opção A, está certo. Portanto, se o flagelo não existe em todas as células procarióticas, ok? Portanto, sim, está certo em algumas, não é? Portanto, não podia ser já a opção B nem a D. E efetivamente, a respectiva função do flagelo é a locomoção. É as bactérias moverem-se. Ok? E é isso. Portanto, não podia ser a aderência como a C e a D. Ok? Não é aderência. Ok? Aderência era se fosse outro organelo que eu agora não estou a lembrar. Deve ser. Espera aí, eu vou lá. Se fosse a pílea ou a cápsula, aí é que seria aderência. Mas não, vamos falar de o flagelo, ou seja, a locomoção, opção A. Ok? Portanto, o flagelo existem algumas bactérias e serve de locomoção. Pronto. 12. Qual destes organelos existem todo o tipo de células? Opção A, mitocôndria, não é esta a opção, porque a mitocôndria existe só nas eucarióticas, vegetais e animais. Depois temos a linha B, o núcleo. O núcleo também está errado, não é a opção B, porque o núcleo é a mesma coisa, existe nas eucarióticas, animais e vegetais. No caso, as procarióticas é um nucleoide, não é a mesma coisa, ok? Pronto. Será que é a linha C, membrana plasmática? É a linha C, membrana plasmática. Também membrana plasmática. Membrana plasmática existe em todo tipo de células, procariótica, animal e vegetal. E a linha D é parede solar. Parede solar não existe na eucariótica animal. Só existe na procariótica e na vegetal. Ok? Pronto, então não podia ser a D. Era a opção C. 7. Legend. Ok, aqui muita gente falhou. Acho eu. Porque a minha imagem não é lá muito boa. Estão a ver a imagem que os professores vos dão? É tipo isto, né? Yeah. Muito bem. Então, o 1 é o óbvio. Portanto, o 1 obviamente que é o núcleo, né? Óbvio. Pronto. O 2 é o retículo endoplasmático. O 3 é a mitocôndria. Portanto, já agora, isto é suposto ser... Isto aqui não interessava, mas isto é suposto ser uma célula eucariótica animal. Ok? Pronto. O 3 é a mitocôndria. O 4 é... os lisossomas. Exatamente. O 4 é os lisossomas. Vocês podiam ter confundido com outro organelo que agora não estou a lembrar. Podiam ter-se confundido com os ribossomas, mas não. Se fosse ribossomas tinha feito bolinhas muito mais pequeninas. Pronto. Portanto, o 4 é lisossomas. O 5 são, efetivamente, os centríolos. Certo? Sim. O 5 são os centríolos, têm essas risquinhas. O 6 é o complexo de Golgi. E o 7 aparece aponta para a crosta da célula e é efetivamente. Desculpem, é a membrana plasmática. Pronto. Só para vocês terem uma noção. Muito bem, esta é a legenda. Ora bem, então, agora vamos lá fazer a 13.1. Explica a estrutura do organelo 3. E portanto, o organelo 3 qual era? Era a mitocôndria. Ok? Portanto, expliquem a estrutura da mitocôndria. Portanto, a mitocôndria possui uma membrana dupla e é um organelo semi-autónomo, ou seja, tem DNA próprio e ribossomas. É o local onde acontece a respiração celular. Ok? Vocês também podiam dizer a membrana interna delimita a matriz e possui pregas, as cristas mitocondriais. Mas pronto, só precisava que vocês dissessem que a membrana possui uma membrana dupla, ou seja, membrana externa e interna, e são organelos semi-autónomos. Ok? E era isso. É só isso. É só isso que eu precisava que vocês dissessem.
13.2. Qual a função do organelo 4? Qual é o organelo 4? São os lisossomas. Então, qual é a função dos lisossomas? Portanto, os lisossomas participam na digestão de células da própria célula ou de substâncias provenientes do meio extracelular. Ok? Pronto. 14. O vacúolo central é fundamental nas células eucarióticas vegetais. 14.1. Indique 3 funções do vacúolo. Portanto, o vacúolo, pessoal, regula o pH. Eu vou dizer todas as funções. Vocês só precisam dizer 3, mas eu vou dizer todas. Regula o pH, controla a entrada e saída de água na célula, armazena substâncias, faz a digestão intracelular e excretam e reciclam resíduos da célula. Tem aqui 5 funções no vacúolo. 5! Eu queria ter um vacúolo, pá, mas sou eucariótico animal. Pronto, eu queria também ter uma parede celular e um cloroplasto para fazer a fotossíntese. Já vamos falar isso mais à frente. Mas pronto, são aqui estas 3 funções do vacúolo que eu disse 5. 14.2. Como é que se forma o vacúolo? O vacúolo, pessoal, resulta da fusão. Estou a falar do vacúolo central, pronto. Então, resulta-se da fusão dos vários vacúolos existentes nas células jovens. E era só isso que vocês precisavam dizer. Porque a gente está a falar do vacúolo central, ok? Pronto. Ora bem, então é assim que se forma. Portanto, vai a vacúolos jovens e tipo juntos, fusion, Steven Universe, pronto. 15. Qual a principal diferença entre o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso? Pessoal, o que vocês precisavam dizer é que o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomas e o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomas e o retículo endoplasmático liso não tem ribossomas. E é só isso que vocês precisavam dizer. Podiam dizer mais diferenças? Podiam, mas aqui diz qual a principal diferença. É por isso que eu só pus 4 pontos nesta pergunta. Isto é básico. Rugoso tem ribossomas, liso não tem ribossomas. É isso. 16. O cloroplasto só existe nas células vegetais. Porquê? Porque, pessoal, qual é a função do cloroplasto? É fazer a fotossíntese. Então porquê é que só existe nas células eucarióticas vegetais? Porque são só as plantas que fazem a fotossíntese. Acham que nós fazemos a fotossíntese? Se nós tivéssemos cloroplastos, se calhar fazíamos a fotossíntese, sim, é verdade. Mas como nós não temos nenhum cloroplasto nas nossas células, acham que a gente vai fazer a fotossíntese? Não! Então, o que vocês precisavam dizer nesta pergunta é que o cloroplasto só existe nas células vegetais porque o cloroplasto tem a função de provocar a fotossíntese e portanto só existe nas células vegetais porque nós, nem os humanos nem as bactérias conseguem fazer a fotossíntese. E é isso. É isso, literalmente. Pronto, agora vamos passar para as biomoléculas. Enfim. Ai, mano, eu respondi isso de uma forma um bocado agressiva, mas pronto. Vamos passar para as biomoléculas. Pergunta 17. Esta pergunta, pessoal, era lógica, ok? Nem sequer é preciso estudar esta parte. A água, portanto, a linha A. A água sendo uma molécula polar, será um soluto universal. Pá, estava a ir tão bem, pá. A água é uma molécula polar, é verdade, está certo. Portanto, só podia ser a A ou a B. A C e a D dizem que é apolar, mas não é. A água é uma molécula polar, só é a A ou a B. Mas depois a seguir diz que a água é um soluto universal. Isso está errado. A água é um solvente universal e só podia ser a opção B, ok? Portanto, a água sendo uma molécula polar será um solvente universal, ok? Era a opção B. Não podia ser a opção A. 18. A linha A. Existem 20 aminoácidos que depois os aminoácidos são monómeros. E está correto. Era a opção A, não é preciso ler o resto. É assim, existem... Acham que existe 18 aminoácidos? Não, existem 20. Portanto, não podia ser a opção B. Acham que existe 21 aminoácidos? Não, então não podia ser a opção D. Vamos lá ver a C. Existem 20 aminoácidos, está correto, mas depois diz que os aminoácidos são polímeros. Está errado. Os aminoácidos são monómeros, portanto só podia ser a opção A. Ok? Pronto. 19. Verdadeiro ou falso? Vamos lá ver. A linha A.
A água é uma molécula orgânica. Eu estava-me a rir porque agora é que eu depois vi que esta pergunta era tão óbvia. A molécula. A maioria das perguntas são óbvias. A molécula é uma. A água é uma molécula orgânica. Oh meu Deus, eu não acredito que eu fosse isto num teste. Claro que não é orgânica, é inorgânica, então é falso. A minha professora nunca me meteria isto num teste. Eu estou-vos a ajudar, pessoal, isto é básico. B, outra óbvia, B, outra. Olha, a linha B, outra óbvia. Os ácidos gordos são monómeros. Então, claro que são! Os ácidos gordos e o glicerol são monómeros. Isto é muito simples. Eu não acredito que eu meti isto. Olha, eu meti isto porque eu estava. Eu não sabia que perguntas ia pôr. E eu, pessoal, eu sou simpático porque eu. Sou simpático, pessoal, porque como eu vejo esta unidade não é fácil, os biomoléculas não é fácil, como eu vejo que não é fácil, eu estou-vos a tentar ajudar a pôr escolhas múltiplas fáceis, ok? Porque eu sei que isto é difícil. E pronto, agora vamos passar para mais difícil. A linha C. As células são constituídas por macromoléculas. Está certo? As células, obviamente, que têm que ser macromoléculas. Acham que uma célula é, por exemplo, CO2? Acham que uma célula é formada por 2 ou 3 átomos? Não. Tem que ser macromoléculas. Muitos átomos. Ok? Pronto. D. O DNA é monómero, mas o RNA é polímero. Sim, o RNA é polímero, mas isso não significa que o DNA também não é um polímero. O DNA e o RNA são os dois polímeros. Portanto, não, o DNA não é um monómero. Portanto, é falso. Percebe? Pronto. E a E diz que todas as moléculas orgânicas são efetivamente macromoléculas. E está certo. Todos os seres vivos, logo as suas células, são constituídos por moléculas orgânicas de grandes dimensões. Pronto. E isso é. Pronto. Isto é. Era um bocado a definição de macromoléculas, mas pronto. Então, vamos lá. Portanto, a 19, portanto, é falso, verdadeiro. Espera, calma. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok. A C e E eram quase iguais. 20. Ok, esta é a pergunta mais difícil. Explique o processo de polimerização. O processo de polimerização, pessoal, permite a formação de polímeros com libertação de moléculas de água. Era só dizer isso, portanto. É basicamente monómeros juntam-se para formar polímeros. Pronto, isso era uma. Não, desculpa, esta foi uma resposta um bocado lacária. Olha, monómero mais monómero polímero, é isso. É assim, é isso o processo de polimerização, mas quer dizer, pronto. E como é que se formam os polímeros? Com moléculas de água. Pronto, isso é a polimerização. A despolimerização não está aqui, mas pronto, é o contrário. Polímeros para monómeros. Pronto. 20.1. Este processo está relacionado com a hidrólise? Justifique. Não, porque a hidrólise, falso, não está, porque a hidrólise está relacionada com a despolimerização. Ok? Pronto. Ou a descondensação, pronto, também pode ser assim. Mas a hidrólise está relacionado com a despolimerização e por causa disso não está relacionado com a polimerização. Pronto, a hidrólise está relacionada com o facto de separar polímeros em monómeros através da utilização de moléculas de água. É assim, a hidrólise, o que vocês... É assim, a única coisa que está relacionada com a polimerização é que os dois... a única característica igual na polimerização e despolimerização é que os dois utilizam moléculas de água, mas mesmo assim isso não é suficiente para dizer que o processo está relacionado com a hidrólise, porque não está. Não tentem relacionar a polimerização com a hidrólise, ok? Pronto, tá? Então não é, ok? Pronto. A hidrólise está relacionada com a despolimerização e não com a polimerização. E 20.2, que era uma das perguntas mais difíceis do teste, relaciona a polimerização com o metabolismo celular. Vamos lá ver qual é a resposta. Eu não sei se vocês já ouviram falar de metabolismo celular, mas vocês têm que olhar para a pergunta assim. Relaciona a polimerização com o metabolismo celular. O que é o metabolismo celular? O metabolismo celular é um conjunto de todas as reações químicas que ocorrem nas células. Certo. Então, o que é que isso significa? Relaciona a polimerização com o metabolismo celular. Então, a polimerização, eu já expliquei qual é o conceito e como é que vocês relacionam. Só, digamos que a polimerização ou a condensação
está relacionado com o anabolismo. Anabolismo! Vocês tinham que falar do anabolismo, ok? Porque o que é que... E como é que a gente relaciona agora isto tudo? O que é o metabolismo celular? Eu até vos mostrei aquela conta um bocado estranha, mas o metabolismo celular é a soma entre o anabolismo mais catabolismo. E o que é o catabolismo? É a hidrólise, que a gente tinha falado antes. Portanto, o metabolismo celular é basicamente a polimerização mais a despolimerização. Ok? Pronto. E é isso que vocês precisavam dizer. Portanto, relaciona a polimerização com o metabolismo celular. A polimerização, estando relacionado com o anabolismo, vai influenciar o metabolismo celular, tal como o catabolismo. Pronto, é isso. Mas era um bocado difícil. Eu não sei se vocês iam se lembrar do anabolismo, catabolismo, metabolismo. Pronto. Mas pronto, tinha mesmo que pôr esta pergunta. Porque, pá, para fazer o teste um bocado spicy, estão a ver? Pronto, spice. Não. 21. Vamos lá ver esta frase maravilhosa, que se calhar não está correta. Os prótides são compostos quaternários por ter quatro estruturas. Pessoal, isto está tão errado! Isto está tão errado, pessoal. Oh, mano, eu até fiz tipo, às vezes está tudo na expressão facial. Eu até disse tipo, não, eu até fiz uma expressão facial um bocado para ver se vocês notavam se isto era falso ou não. Sim, pronto. Eu estava assim no teste. Os próteses são compostos quaternários por ter quatro estruturas. Tipo, eu estava com umas expressões faciais para ver se vocês atinavam-se e viam que isto era logo falso. Obviamente, é assim. As quatro estruturas, é verdade, os prótides têm quatro estruturas, primária, secundária, terciária e quaternária, como a gente pode ver nas perguntas que vêm a seguir. Pronto. Mas, só porque os prótides têm quatro estruturas não significa que é um composto quaternário por causa disso. Não, é um composto quaternário porque tem quatro átomos principais. E quais são os quatro átomos dos prótides? Que é, temos o hidrogênio, temos o nitrogênio. Portanto, temos o nitrogênio, temos o hidrogênio, temos o carbono e temos o oxigênio. Temos quatro átomos que eu queria que vocês mencionassem nessa pergunta. E esses quatro átomos, é por isso que é um composto quaternário, porque os prótides têm esses quatro átomos. Porque é assim, os prótides são constituídos por estes quatro átomos, é por isso que é um composto quaternário. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Não é por causa das estruturas, pessoal. Ok? Portanto, concluindo, os prótides são compostos quaternários por ser constituído por quatro átomos, e vocês tinham de dizer os nomes, e não por ter quatro estruturas. Ok? Pronto. Ok. South Park reference. Pronto. Então, é porque eu estou a falar muito, mas na realidade o que vocês tinham de dizer é só uma linha. Pronto. 22. Então, vamos lá ver aqui as afirmações e ver quais é que são verdadeiras e quais é que são falsas. Portanto, a afirmação número 1. Os aminoácidos têm sempre grupamina. É verdadeiro. Esta é verdadeira. Sim, os aminoácidos têm sempre grupamina e têm sempre o grupo carboxil. Mas pronto, continua a ser verdadeiro. A afirmação 1 é verdadeira. Portanto, quais é que nos restam? Portanto, só podia ser... olha, só com esta só podia ser a opção B e a D. Portanto, não era a opção E, todas são falsas. Não, já temos aqui uma verdadeira. Não, nem todas são falsas. Portanto, só podia ser agora a B e a D. Ok? Pronto. Mas vamos lá ver a pergunta 2. A pergunta 2, a afirmação 2. As ligações entre 2 a 10 aminoácidos chama-se olipeptídeos. Não é as ligações entre 2 a 10 aminoácidos. É as ligações entre 2 a 20 aminoácidos. Não é a 10, é a 20 aminoácidos. É oligopeptídeos. Oligopeptídicos. Ok? Pronto. Portanto, a afirmação 2 é falsa. Não é de 2 a 10, é de 2 a 20. Depois de 20 é que se pode dizer que são ligações polipeptídicas. Ok? Pronto. Então 2 é falso. E a 3? 3 era uma trap. Ok? Pronto. Então o que é que a gente consegue desbloquear com isto? A gente não consegue desbloquear nada. Continua a ser ou a B ou a D. Ok? Pronto. Então vamos lá ver. Porque esta é a pergunta de escolha múltipla que valeu mais no teste. Ok? Pronto. Mas vamos lá ver. A 3. Sequência primária
é uma sequência de aminoácidos unidos, está certo, por ligações tripeptídicas. Ah, não, estragaste a afirmação. Porquê que tem de ser ligações tripeptídicas? Sim, é verdade, é verdade que ah, a sequência primária pode acontecer por ligações tripeptídicas. Mas quem disse que tinha de ser só tripeptídicas? São ligações peptídicas em si, não são ligações tripeptídicas. Tripeptídicas é entre 3 aminoácidos. Portanto, quem disse que só podia ser entre 3 aminoácidos? Não, pessoal. Ok? Pronto. Então, esta aqui é falsa. Portanto, a 1 é verdadeira, a 2 e 3 são falsas. Ou seja, era a linha D. Ok? A D era a correta. 23, Rick. Go! Go! Portanto, a primária era óbvio, vocês já tinham a resposta. Ligava-se. Portanto, a primária ligava-se à sequência de aminoácidos. A secundária ligava-se, portanto, à tal folha pragueada. Portanto, era aqui de baixo. Portanto, primário aqui, secundário aqui. Portanto, a secundária ligava-se formam-se estruturas e a folha pragueada. O que é a folha pragueada? É quando ligam-se entre si por pontos de hidrogênio. Depois temos a terciária, que neste caso é a de cima, portanto a estrutura desloca-se por si própria. E depois temos a quaternária, que era aqui, esta aqui, que são várias cadeias que estabelecem ligações entre si. Pronto. Ora bem, era isso. 24, verdadeiro ou falso? Já estamos nos 41 minutos, mas bora. 24, verdadeiro ou falso? Os glícidos não têm nitrogênio. Verdadeiro. Está verdadeiro, sim. Sim, pessoal, os glícidos não têm nitrogênio. It's true. Porquê? Porque os glícidos são compostos ternários. Ou seja, se são ternários, então só podem ter 3 átomos. E quais são os átomos? Carbono, oxigênio e nitrogênio. Não, desculpem. Carbono, oxigênio e hidrogênio. Ou seja, não temos cá nitrogênio nenhum. Portanto, esta é a verdadeira. B. Portanto, denomina-se heptoses quando há 7 carbonos nos monossacarídeos. Verdadeiro. Isto é verdadeiro, sim. Denominam-se heptoses quando há 7 carbonos nos monossacarídeos. Está certo. Depois, C. Galactose mais glucose, ou glicose. É glicose, né? Yeah. Galactose mais glicose dá igual a maltose. Está errado. Na realidade, galactose mais glicose dá igual a lactose. Dá igual a lactose e não maltose. Se fosse maltose, era glicose mais glicose. Ok? Pronto. Então, a C é falsa. Ok? Não é galactose mais glicose dá igual a maltose. Galactose mais glicose dá igual a lactose. Pronto. D. Esta era uma trap. D. 2 polissacarídeos ligados formam disacarídeo. 2 polissacarídeos. É que vocês veem assim. Aparece tal e tal em um 2. 2 polissacarídeos. 2. Então 2 disacarídeo. Disacarídeo 2. Está certo. Não. É falso. 2 polissacarídeos. Polissacarídeos? Não, é monossacarídeos. 2 monossacarídeos ligados formam disacarídeo. Aí está certo. Mas 2 polissacarídeos. Pessoal, claro que é falso. Quer dizer, uma pessoa... Desculpem lá, mas uma pessoa vê logo isto. Ok? Pronto, então 2 monossacarídeos ligados formam disacarídeo. 2 monossacarídeos. E pessoal, agora uma coisa que não tem nada a ver, só para esclarecer aqui uma coisa. Vocês lembram-se daquela afirmação atrás que dizia as ligações entre 2 a 10 aminoácidos é oligopéptidos? Se eu dissesse as ligações entre 2 a 10 monossacarídeos portanto, é polissacarídeos. Isso já estaria certo. Mas não é esse o caso. O que aqui está errado é os números. Mas pronto, a gente já viu isso. Mas sim, vamos lá continuar. Vamos à próxima pergunta, que é a mais difícil do teste. Relacione a quitina com os glícidos. Ora bem, aqui vocês tinham que falar. Não sei se vocês notaram.
Vocês não acharam um bocado estranho não ver perguntas sobre funções de certas biomoléculas? Esta é uma pergunta de funções de biomoléculas. E no caso, o que vocês tinham de dizer é que vocês tinham que falar da função estrutural dos glícidos. Porque a função estrutural dos glícidos tem a quitina. E a quitina é o constituinte, por exemplo, da carapaça dos insetos e da parede celular dos fungos. E a quitina está presente normalmente no exoesqueleto dos insetos. E era isto que vocês tinham de dizer. Portanto, a quitina está relacionada com os glícidos pela função estrutural que é constituída da carapaça de insetos, por exemplo, e da parede celular de fungos, por exemplo. Ok? Pronto. Pessoal, é que a resposta é curta. Agora, para vocês chegarem lá, é que pronto, é um bocadinho difícil. Ok? Pronto. Então agora vou-vos mostrar a imagem. No meio, portanto, as extremidades. E escreva qual é o nome da estrutura e diga qual é o seu comportamento. Então vamos lá ver. Ora bem, a estrutura que a gente está aqui a ver é um fosfolípido, certo? Portanto, essa é a estrutura. Depois a extremidade do número 1 é a polar. Não, desculpem, a extremidade do 1 é polar, portanto hidrofílica. E a extremidade do 2 é apolar e, portanto, hidrofóbica, ok? E depois a gente consegue aqui ver água e, portanto, com essa água aqui aí a separar as extremidades, a gente consegue logo ver o comportamento que esta estrutura, este fosfolípido está a ter, é um comportamento de monocamada, ou seja, a parte polar está dentro da água e a parte apolar está fora da água. Ok? Pronto, e é assim que a gente detecta o comportamento. Os outros tipos de comportamento é micel e bicamada, mas esses não são o caso. 27. O verdadeiro ou falso? Pessoal, vamos chegar a uma hora? Bora! 27. Verdadeiro ou falso? As ceras são altamente insolúveis. Verdadeiro. Tá, é verdadeiro. As ceras são efetivamente altamente insolúveis. Porquê? Porque não se misturam com a água, efetivamente. As ceras normalmente não se misturam com a água. Ok? Pronto, não estou a falar de ceras de ceras. Eu estou a falar de ceras de união de ácidos gordos com um álcool diferente de glicerol. Ok? Pronto. Porque o glicerol é um álcool. B. Ácidos gordos saturados têm origem animal. E, portanto, isso está efetivamente correto. Portanto, é verdade, os ácidos gordos saturados têm origem animal. Está certo, é verdadeiro. Mas depois temos a C. Claro que são três alíneas. As duas primeiras são verdadeiras, a terceira não pode ser verdadeira, não é? Quer dizer, obviamente, então vamos lá ler. O colesterol pode ser convertido em hormonas sexuais e então por isso temos o estrogênio. Até agora está certo, até agora está tudo certo. Mas depois aparece aqui esta parte, não é? No caso, o estrogênio. Existe o estrogênio no caso se for masculino? Não. Está falso. O estrogênio é no caso de for feminino. Ok? O estrogênio é, no caso do colesterol a ser convertido em hormonas sexuais, num corpo feminino. Certo? Mas isso é no corpo feminino. O estrogênio não é no masculino. Portanto, está errado. Se fosse masculino, seria testosterona. Ok? Portanto, esta C é falsa. Portanto, verdadeiro, verdadeiro, falso. Sim, senhora. E, portanto, vamos lá continuar. Ainda não acabou. Calma. Não saiam já do vídeo. 28. Qual é a opção correta? A. O DNA é um ácido ribonucleico. Falso. É falso. Não pode ser esta. Não pode ser esta opção. Na verdade, o DNA é um ácido desoxirribonucleico. Portanto, não pode ser esta opção. Não é um ácido. Se fosse um ácido ribonucleico, estávamos a falar do RNA. Portanto, não é esta opção. B. A guanina só existe no DNA. Não é esta opção. A guanina existe no DNA e no RNA. Pronto. Espera aí. Sim, a guanina existe no DNA e no RNA. Portanto, esta não pode ser esta opção. Depois a C diz que a timina existe no DNA e no RNA. É falso. A timina só existe no DNA. Certo? Então não é esta opção. E só nos resta a opção D. Só o DNA tem a hélice. E está efetivamente correto. Só o DNA é que tem a hélice. O RNA não tem hélice nenhuma. Ok, pessoal? Pronto.
Ora bem, vamos lá, continuar. 29. Isto são tudo perguntas que eu fiz, ok? Tá. 29. Completa a frase. Mesmo que o grupo fosfato esteja presente em... O grupo fosfato está presente em quê? Está presente no DNA e no RNA. Pronto. Então, mesmo que o grupo fosfato esteja presente no DNA e no RNA, o tipo de cadeia do DNA é duplo. Portanto, o tipo de cadeia de DNA é duplo. E no RNA, o tipo de cadeia é simples. Portanto, é isso que vocês tinham de ter. Completa a frase. Portanto, mesmo que o grupo fosfato esteja presente em DNA e RNA, o tipo de cadeia do DNA é duplo e o tipo de cadeia no RNA é simples. É isso que vocês tinham de completar. Portanto, os três passos é DNA e RNA, simples e duplo. Duplo e simples. Está certo. E agora vamos finalmente para a última pergunta. 50 minutos é o recorde! 50 minutos é o recorde, guys! I'm gonna die. E por último, 30. Qual é a diferença entre o nucleótipo do DNA e o RNA? Pessoal, esta aqui era muito tricky. Eu não queria... Pessoal, eu não queria que vocês dissessem... Atenção. Eu não queria que vocês dissessem que o DNA tem timina e o RNA tem uracilo. Não, essa não era a diferença que eu queria que vocês dissessem, ok? O que eu queria que vocês dissessem era em termos da constituição do nucleótipo, ok? Pronto, então não queria, eu queria lá saber das bases azotadas do DNA e do RNA. Acham que eu queria saber disso? Claro que não, pá. O que eu queria saber era a constituição, a pentose do DNA e a pentose do RNA. No caso, a pentose do DNA tem um hidrogênio e a pentose do RNA tem um OH. E é isso, era isso que vocês tinham de dizer. Eu queria lá saber as bases assotadas. Está bem que as bases assotadas fazem parte da constituição do DNA, obviamente, sim. Mas o que eu estava a falar era da diferença da constituição, da pentose em si. Não estava a falar das bases assotadas. Eu tinha explicado isso. Pronto. Eu queria lá saber se vocês dissessem o DNA tem timina e o RNA tem uracilo. Quer lá saber isso? Isso é só informação estúpida. Pronto. Isso qualquer pessoa podia dizer até um bebê. Não estou a exagerar. Mas pronto. Vocês perceberam, não era isso? Enfim. Virei ficar por aqui. Desculpem. Ai, como é que as pessoas conseguem falar? Enfim, virei ficar por aqui. 51 minutos foi o nosso recorde. 51 minutos, pessoal. Isso mesmo, bom, pá. Enfim, pessoal, vou ficar por aqui e eu vejo-vos no próximo vídeo. Ai, biologia é sempre tão grande, mas finalmente acabamos. Enfim, vou ficar por aqui e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!